Célia sentou em uma poltrona e olhou pela janela pensativamente. Sua vida estava prestes a mudar, mas ela não podia dizer não aos seus filhos. Eles estavam passando por problemas financeiros e decidiram que precisavam vender a casa da mãe. A idosa mulher concordou relutantemente, pois os filhos precisavam de ajuda. Célia se levantou da sua cadeira favorita e foi embalar suas coisas. Sua filha Samantha disse para levar apenas as coisas mais necessárias, não mais do que 2 malas. Célia estava triste porque quase todas as suas coisas e móveis iriam para o lixo quando outras pessoas comprarem a casa. Ela queria manter muitas coisas que a lembravam de dias felizes no passado, mas os filhos insistiram em levar apenas o essencial e isso era triste. Samantha e Fred deram uma semana para Célia embalar. Depois disso eles colocariam a casa à venda. Os filhos asseguraram à mãe que eles não teriam insistido em vender se não tivessem problemas financeiros, mas ambos prometeram que não a deixariam e que ela estaria bem morando com eles. No entanto, eles ainda não decidiram com quem sua mãe moraria, mas Célia não se importava desde que seus filhos não a deixassem. Durante toda a semana, Célia andou pela sua casa e embalou o essencial. Ela embalou 2 malas em outra bolsa, onde colocou novos lençóis de cama. Esses lençóis ela havia guardado por muito tempo, mas nunca havia usado. Ela também não tinha coragem de jogar fora as lindas estátuas, então decidiu dá-las de presente para as crianças. Uma semana depois, Samantha e Fred vieram buscar sua mãe. Eles estavam extremamente infelizes por ela ter embalado tantas coisas, mas ainda assim carregaram tudo para dentro do carro. A casa de Célia foi vendida rapidamente. Ela costumava ficar nas margens da cidade, mas o bairro começou a ser construído com novas casas e toda a infraestrutura. Célia mudou-se para morar com sua filha. A ela foi dado um quarto em um apartamento luxuoso, que costumava ser o escritório do marido de Samantha. Ele ficou furioso, mas Samantha o convenceu a desocupar o quarto. Ela comprou uma cama simples e um guarda-roupa pequeno. Não era muito aconchegante e Célia nem tinha lugar para colocar suas fotos. Ela pediu para Samantha lhe dar uma pequena mesa, mas Samantha, sem entusiasmo, comprou um pequeno armário para sua mãe em vez de uma mesa. A mulher idosa arrumou suas coisas e deu à sua filha os presentes que trouxe de casa. Samantha pegou os presentes, mas não disse nada, e Célia nunca mais viu o conjunto de chá ou as figurinhas novamente. Quando sua mãe perguntou por que ela não usou o presente, Samantha disse que essa velharia estava em algum lugar em um armário. A mulher idosa ficou ofendida, mas atribuiu a atitude rude de sua filha a problemas financeiros, falta de sono e cansaço no trabalho. Depois de um tempo, o marido de Samantha ficou muito incomodado com a constante presença de Célia na casa e Samantha também começou a se cansar e ficar irritada com sua mãe. Ela ligou para o irmão e exigiu que fosse a vez dele levar a mãe dela. Célia se mudou com o filho e ninguém perguntou a opinião dela, os filhos só decidiram por ela. A esposa de Fred acabou sendo uma mulher muito mandona que também não estava feliz em ter que cuidar de uma idosa. Ela não deixava que Célia entrasse na cozinha quando ela cozinhava, não deixava que ela assistisse TV na sala de estar e nem sempre a chamava para jantar, trazendo o que sobrasse depois que eles comiam. A idosa constantemente ficava sentada em seu quarto como se estivesse presa. Quando ela pediu ao filho para comprar pelo menos uma pequena TV, o filho respondeu que não tinha dinheiro extra para isso agora. Dia a dia, a relação ficou cada vez mais tensa. A esposa de Fred ficava irritada com a sogra por qualquer pedido humilde e gritava mesmo se Célia só estivesse pedindo para fazer um chá. Ela também reclamava para Fred que a mãe dele sempre estava atrapalhando, e era extremamente chata. Logo, Fred também ficou cansado da situação em casa e pediu à irmã para levar a mãe para a casa dela, mas Samantha se recusou, pois a mãe já havia vivido com ela por muito mais tempo do que com Fred. Então ele ofereceu para colocar a mãe em uma casa de repouso, mas Samantha se recusou. Fred realmente também não queria, mas num momento de sinceridade, ele reclamou que quando insistiu em vender a casa, ele não esperava que fosse tão difícil.
Na opinião dele, sua mãe andava pela casa como um fantasma e o olhava constantemente com olhos de pena, como se ele fosse culpado de alguma coisa. Samantha riu e disse que ela havia avisado que a mãe dele era teimosa e os atormentaria por muito tempo. Enquanto isso, Célia finalmente percebeu que havia feito uma coisa terrível e boba ao permitir vender a casa. Agora ela não tinha nada e seus filhos não precisavam dela de jeito nenhum. Um dia, Célia decidiu visitar sua antiga vizinha. Quando ela chegou lá, não podia acreditar nos seus olhos. Em vez de sua pequena casa, havia uma mansão luxuosa atrás de uma cerca alta. Nada lembrava que uma mulher idosa havia vivido ali antes. Célia sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. De repente, ela ouviu uma voz familiar a chamando. Sua antiga vizinha, Lídia, se apressou em ir até ela. A mulher levou Célia perturbada para sua casa e deu-lhe chá com um delicioso bolinho. Lídia não perguntou nada até que sua convidada se acalmasse um pouco e pudesse falar. Célia disse que seus filhos não queriam viver com ela e que ela nunca ouviu uma palavra gentil deles. Era uma vida, mas um tormento. Lídia olhou tristemente para Célia. Ela sentia muita pena da mulher idosa. Havia apenas 5 anos de diferença entre elas, mas Célia parecia uma velha decrépita. Era óbvio que a mulher havia envelhecido muito ultimamente. Os olhos de Lídia se iluminaram com determinação. Ela não abandonaria essa mulher. Ela pegou a mão de Célia e ofereceu para ficar. O filho de Lídia queria que sua mãe vivesse perto dele para que ele não precisasse se preocupar com ela, mas Lídia recusou-se categoricamente a viver sob o mesmo teto, então ele construiu uma pequena casa de hóspedes atrás de sua propriedade. Lídia iria se mudar para lá em alguns dias, então ela começou a persuadir Célia para ficar com ela. Célia ouviu atentamente. Lídia tinha tanta determinação na sua voz e a mulher ficou esperançosa de que tudo ficaria bem. Agora ela decidiu não dizer nada para os filhos, pois não queria que eles soubessem onde ela estava, pois eles haviam a ferido muito. 3 meses se passaram e agora Célia vivia com Lídia em uma pequena, mas muito aconchegante casa. As mulheres se davam muito bem. O filho de Lídia, Tony, cuidava delas e as idosas cuidavam dos filhos dele. Plantavam vegetais e ervas, arrumavam lindos canteiros de flores na frente das casas. Agora Célia sempre estava sorrindo, sua alma estava pacífica. O filho de Lídia tratava ambas as mulheres com gratidão e respeito e as convidava para jantares familiares todos os dias. Célia agradeceu aos estranhos que a acolheram e cuidaram dela. Ela estava mais feliz agora. Às vezes ela se perguntava sobre seus filhos que viviam em algum lugar lá fora, longe e não sabiam nada sobre ela. Provavelmente eles pensavam que ela havia ido embora e estavam felizes por ela não estar mais pendurada em seus pescoços. Lídia ofereceu várias vezes para deixar seus filhos saberem onde Célia estava, mas ela recusou. Então a mulher decidiu falar com a filha de Célia. Ela ligou para Samantha e contou que sua mãe estava viva. Quando Samantha ouviu isso, ficou irritada. A mulher começou a gritar que sua mãe não tinha direito de esconder-se dela. Aparentemente estava vivendo feliz com estranhos e eles haviam desperdiçado tempo e dinheiro procurando por ela por alguns dias. Lídia ficou indignada como era nojento ouvir que as crianças haviam procurado por sua mãe desaparecida por apenas alguns dias, chamando Samantha de monstro. Lídia desligou o telefone e se sentiu como se tivesse se sujando de lama. Ela não contou para Célia que havia ligado para sua filha. É melhor deixar Célia viver o resto de sua vida aqui com boas pessoas e queridos amigos. A história de Célia nos ensina que o cuidado com os idosos é uma tarefa difícil e que pode causar muitos problemas e tensões entre familiares. Célia foi passada de casa em casa, sem ser consultada ou ter sua opinião levada em conta. Ela foi tratada com falta de respeito e carinho por seus filhos e por sua nora. Ao invés de serem gratos por terem a oportunidade de cuidar de sua mãe, eles a trataram como um incômodo e uma carga.
A história também mostra a diferença entre a dedicação e o amor que uma mãe tem por seus filhos, e a falta de responsabilidade e compromisso que muitas vezes os filhos têm com sua mãe. Uma mãe é capaz de sacrificar tudo por seus filhos, desde sua saúde até sua própria vida. Ela estará sempre lá para cuidar deles, independentemente da situação. Por outro lado, muitos filhos não se sentem responsáveis pela mãe idosa, e preferem colocá-la em uma instituição ou deixá-la para ser cuidada por outra pessoa.